estamos começando mais um programa Alego Saúde e hoje vamos falar sobre a diabetes, uma doença grave que precisa de atenção e muitos cuidados. Para falar sobre esse assunto, eu vou entrevistar agora o endocrinologista, Dr. Matheus Felipe. O que vem a ser de fato a diabetes? Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui na TV Alego. Bom, obrigado pelo convite. Diabetes é uma doença crônica que afeta até 9% dos brasileiros entre 20 e 79 anos. Quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa muito em glicemia alta, né? Mas é uma doença que não se restringe a isso. Ela pode acometer vários órgãos, como coração, rins, fígados e até mesmo levar os indivíduos à cegueira. Daí a importância da gente tratar ela precocemente e reconhecer esse diagnóstico o quanto antes. E quais são os tipos de diabetes? Tem o tipo 1, tipo 2, é hereditário, não é? Explica pra gente. Bom, existem dois tipos de diabetes. O tipo 1, que é aquele que acomete mais crianças, no qual a gente vai ter uma destruição de todas as células que produzem a insulina. E essas crianças vão precisar de insulina. E o tipo 2, que é caracterizado por uma deficiência relativa de insulina e também resistência insulínica. Inicialmente, esses indivíduos vão utilizar medicamentos orais, mas ao longo do tempo eles podem evoluir também com a necessidade de insulina. A alimentação, ela está ligada a essa doença? A questão do doce, a gente sempre fala assim, não come doce, diminui, principalmente à noite. Tem ligação ou isso é mito? Sem sombra de dúvida, né? Pacientes que fazem consumo de carboidratos simples, que também não praticam atividade física, têm fatores de risco sim para desenvolvimento do diabetes. Doutor Matheus, nós temos participação de telespectador com dúvidas, temos perguntas. Pode rodar a primeira. Gostaria de saber como que acontece o diagnóstico da diabetes. Bom, Poliana, é uma excelente pergunta. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Então a gente vai se pautar em exames, né, como a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, teste oral de tolerância à glicose. E existe uma situação na qual o indivíduo tem sintomas claros, como urina em excesso, sede em excesso, e uma glicemia acima de 200 dispensa qualquer exame, já fecha como critério de diabetes mellitus. E a gente tem mais pergunta, vamos para a próxima. A prática de esportes e alimentação saudável ajuda a prevenir a diabetes? Essa foi então a pergunta da Renata. Existe então essa ligação entre alimentação, prática de atividade física, é fundamental para o controle? Isso é fundamental para a prevenção e para o controle do diabetes. Então hoje a gente fala muito do tratamento não medicamentoso do diabetes. Então a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que seja realizada 150 minutos de atividade física por semana, distribuídos ao longo da semana, não ficando o indivíduo mais do que 3 dias sem exercício. E uma dieta, como a gente comentou, né, com baixa teor de carboidrato simples, mais ingesta de proteína e, sem sombra de dúvida, composição de fibras. E temos mais uma pergunta, e agora é da Adriane. Vamos ver o que ela tem para perguntar aqui para o Dr. Matheus. Eu gostaria de saber se é verdade, se tem pessoas que têm predisposição a ter diabetes. De fato, existe isso de ter uma pessoa com mais predisposição do que outra? Existe sim. A gente observa muito aquele paciente que chega no consultório com um diagnóstico recente de diabetes e que quando você vai interrogar sobre o histórico familiar, a mãe, a avó também tinham diabetes. Então, existe sim o componente genético do diabetes. Mas é importante a gente lembrar que não necessariamente só esse componente vai desencadear o surgimento. Estilo de vida, como a gente já falou há um pouco tempo atrás, também favorece o surgimento do diabetes. Então, indivíduos sedentários com alimentação inadequada podem sim desenvolver diabetes. Agora, uma dúvida que eu tenho e que eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo têm também é com relação aos sintomas. O que a pessoa sente e que ela pode procurar um profissional que pode ser diabetes? Aí é que tá. Muitas vezes a diabetes ela é assintomática. Mas quando ela tem sintomas, alguns desses sintomas vão ser urina em excesso, então aquele indivíduo que acorda à noite para ir no banheiro, muita sede, muita fome. E a gente acha que emagrecer também é muito bom, sempre é bom emagrecer, mas uma perda ponderal, uma perda de peso sem exercício é um sinal de que o diabetes também está descompensado. Então, sempre bom buscar uma assistência médica para avaliar se você tem ou não a doença. Você falou em urina em excesso.
Quero saber se isso também é mito ou verdade. As pessoas falam que se tiver ali no banheiro algumas formiguinhas passeando por ali, pode ser excesso de açúcar nessa urina? Com certeza, formigas ali próximo ao vaso, né? Pode ser sim um excesso de açúcar na urina. Então, nosso programa está chegando ao fim. Quais são as suas considerações finais com relação a esse assunto, diabetes? Bom, diabetes, como a gente já falou, é uma doença muito importante que impacta muito na qualidade de vida e na morbimortalidade da população brasileira. Sempre um diagnóstico precoce é importante para a gente iniciar o tratamento o quanto antes e evitar o surgimento dessas complicações que a gente conversou lá no início do programa. Tá certo, então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na TV Alego. E é super importante que a sociedade, que nós estejamos atentos com a nossa alimentação, com a atividade física, para manter a saúde em dia, né? Com certeza, o endócrino agradece. Muito obrigada pela sua audiência e nós voltamos em uma próxima edição. Até lá!